Ela é a imperatriz da grande dinastia das chamas, mas convocou um Xiao Tian inexperiente para ser seu consorte. Mal sabia ela que Xiao Tian é um terráqueo de uma dimensão superior. Nesse espaço alternativo de dimensão inferior, ficar de pé sozinho já o torna invencível. Um dia, Xiao Tian acordou e encontrou uma mulher ao seu lado. Essa mulher, com sua beleza requintada e curvas de tirar o fôlego, deixou Xiao Tian totalmente atônito. Como essa mulher foi parar em sua cama? Será que ele fez algo inapropriado? Depois de um momento, a mulher finalmente se reconta. Eu dormi aqui apenas para silenciar os ministros. Afinal, ela era a imperatriz da grande dinastia das chamas. Devido às tendências obscuras na corte, muitos ministros a aconselharam a se casar. Não querendo ser ditada pelos ministros, ela usou um talismã para convocar um servo de outro espaço e tempo. E Xiao Tian era um as de uma organização de assassinatos do século XXI. Naquele dia, ele estava prestes a ser emboscado por um grupo rival. Quando ele estava prestes a agir, de repente se viu em uma sala estranha, com um pano vermelho cobrindo sua cabeça. A imperatriz Huoyan olhou para o convocado Xiao Tian, que não tinha cultivo e era apenas um homem comum. Xiao Tian apenas olhou fixamente para a mulher à sua frente. Seu rosto delicado, sua figura escultural e aquela aura indomável. Ela era simplesmente perfeita. A mulher soltou um leve suspiro. Ah, bem, uma mortal serve. Vai lhe poupar muitos problemas. Xiao Tian, parecendo confuso, perguntou: quem é você? Onde estou? A mulher olhou. Eu sou a imperatriz da grande dinastia das chamas. A partir de hoje, você é o príncipe da dinastia da grande chama. E assim, minha consorte, Xiao Tian, começou a rir. Isso significa que não posso fazer nada e viver às suas custas? A imperatriz Huoyan assentiu levemente com a cabeça. Sim. Ao ouvir isso, Xiao Tian rapidamente deu um tapinha na lateral da cama e disse: então, o que está esperando? Vamos começar. No entanto, a imperatriz o informou: quanto aos assuntos conjugais, não posso satisfazê-lo no momento. Quanto ao anel de contrato do talismã de invocação, encontrarei uma maneira de libertá-la dele. Depois de dizer isso, a imperatriz saiu com seus assistentes. Vendo a mulher sair, Xiao Tian olhou para sua mão. Esse é o anel de contrato que ela mencionou? Usando isso, não posso prejudicar o invocador. Ah, nesse exato momento, uma voz ecoou. Você deseja ativar o sistema supremo? Xiao Tian sorriu. Transmigração em um sistema? Não acredito que estou passando por isso. Nesse caso, é claro, eu escolho não. Desde jovem, ele foi adotado por uma organização de assassinos. Para sobreviver, ele se tornou mais forte, participando de inúmeras mortes sem sentido. Tudo para as chamadas missões. O caminho da potência suprema. Xiao Tian já estava cansado disso. O que, neste mundo, é mais agradável do que ser um príncipe despreocupado e sem preocupações? Ao ver a recusa de Xiao Tian, o sistema se preparou para apagar as memórias de Xiao Tian, em seguida, separar-se dele para procurar um novo hospedeiro. Enquanto tomava chá, Xiao Tian permaneceu calmo e imperturbável. No segundo seguinte, o sistema apresentou um erro, falha ao apagar a memória. Não foi possível desconectar. Em seguida, o sistema tentou se vincular. Mais uma vez, a ligação falhou. Então, vamos tentar estabelecer a propriedade. Ainda uma falha. De repente, o sistema emitiu um aviso. Aviso. O alvo é um terráqueo de alta dimensão, ativando o modo escravo parasita. Ainda um fracasso. O sistema continuou a tentar. Durante essas tentativas, Xiao Tian ficou atônito. O que está acontecendo? Será que esse sistema quer ser meu escravo? Depois de 9.999 tentativas fracassadas, o sistema só podia perguntar a Xiao Tian: eu poderia me tornar seu sistema auxiliar, ser seu escravo? Xiao Tian sorriu. Então, o sistema quer ser meu seguidor leal agora. Depois de confirmado, o sistema solicitou que Xiao Tian desse um nome a ele. Sem hesitar, Xiao Tian disse: por que você não se chama apenas Pup? Então, o sistema imediatamente expressou sua preferência pelo nome. No entanto, ele lembrou Xiao Tian de aprender rapidamente a esconder sua aura. Caso contrário, ele poderia apagar o sistema sem querer e colocar outras vidas em perigo. Olhando para um vaso de planta ao seu lado que havia sido meio apagado, Xiao Tian exclamou: isso foi causado pela minha aura? Isso não vai funcionar. Preciso suprimi-la. Seguindo as técnicas fornecidas pelo sistema, Xiao Tian aprendeu rapidamente a esconder sua aura. Depois disso, ele olhou para o vaso de plantas e perguntou ao sistema: cachorrinho, o que está acontecendo comigo? Respeitado mestre, o sistema respondeu: você vem de um plano dimensional elevado, onde há muito tempo é reprimido por 490 mil regras. Agora que você está nesse plano dimensional inferior, está livre da supressão das regras celestiais e seu corpo está absorvendo rapidamente a energia entre o céu e a terra. Depois de pensar um pouco, Xiao Tian perguntou: então,
Quantas regras regem este mundo? Respeitado mestre, este mundo é regido por 3.000 regras. O sistema respondeu. Ao ouvir isso, Xiao Tian cuspiu a água que estava bebendo. A água atravessou a parede. Essa sensação é realmente peculiar. Logo depois, o sistema enviou as informações de status de Xiao Tian. Xiao Tian. Domínio. Nenhum. Características. Desconhecidas. Linhagem sanguínea. Terráqueo. Potencial. Após o desbloqueio, o desconhecido pode ignorar qualquer regra ou lei. Tem uma habilidade de supressão sobre todas as criaturas do tipo fera, e essas habilidades eram apenas as que podiam ser detectadas no momento. Um momento depois, Xiao Tian deu uma volta e chegou a uma arena de artes marciais. Pegando uma faca longa, ele a quebrou facilmente com uma leve curvatura. Essa imperatriz realmente economiza na qualidade, murmurou Xiao Tian. O filhote de cachorro rapidamente interveio. Mestre respeitado, as armas espirituais são classificadas em 9 níveis. Cada nível é categorizado como alto, médio, baixo e extremo. Essa faca era de qualidade extrema de nível 6. Considerada de alto nível na grande dinastia das chamas. Ao ouvir isso, Xiao Tian pegou outra espada, que obviamente parecia ser de qualidade ainda maior. Ele tentou cortar a palma da mão com a lâmina. Sua mão saiu ilesa, mas a espada quebrou. Jogando casualmente a lâmina quebrada de volta, Xiao Tian obteve uma compreensão aproximada de suas capacidades. Quanto às armas, ele não queria mais tocá-las ou participar de qualquer tipo de violência. Na terceira manhã, Xiao Tian acordou e encontrou a imperatriz em sua cama. Ao perceber o movimento de Xiao Tian, a imperatriz abriu os olhos lentamente. Assustado, Xiao Tian exclamou: "O que aconteceu ontem à noite? Estou contaminado?" Ao ver sua expressão confusa, Xiao Tian estendeu a mão e gentilmente deu um tapinha em seu rosto, perguntando: "Você me ouviu?" Ao ouvir as palavras dele, a imperatriz finalmente voltou a si, limpando a garganta e fingindo um tom autoritário. Ela perguntou: "Como você dormiu ontem à noite?" Sentindo-se envergonhado, Xiao Tian respondeu: "Dormi muito bem." "Será que dormi no lugar errado?" A imperatriz balançou a cabeça e explicou: "Dormi aqui apenas para silenciar as fofocas. Se dormíssemos separados em nossa noite de núpcias, isso daria origem a rumores desnecessários. No futuro, talvez eu fique aqui ocasionalmente. Designarei algumas pessoas para ajudá-lo. Se precisar de alguma coisa, é só pedir." Com isso, a imperatriz se preparou para sair, mas assim que chegou à porta, ela se virou para dizer: "Desculpe-me por tê-lo chamado aqui para meu próprio benefício." Ao vê-la sair, Xiao Tian se lembrou do calor da noite anterior e não conseguiu evitar, mas riu alto, pensando: "Realmente uma grande imperatriz. A mulher que me apoia é realmente extraordinária. Meus dias maravilhosos estão prestes a começar." Naquela noite, dentro do escritório real, a imperatriz Hiroen estava analisando os relatórios quando exclamou: "A situação no norte se deteriorou a esse ponto?" Uma generala chamada Zhong Lixuan explicou rapidamente: "Os bárbaros estão agindo com mais frequência. Parece que pode haver alguém nos bastidores. De acordo com nossa inteligência, o sábio bárbaro foi embora." Ao ouvir isso, a imperatriz bateu o relatório na mesa, declarando: "Vou liderar as tropas pessoalmente para cortar a mão que ousar se estender em nossa direção. Transmita minhas ordens. Em 3 dias, General Zhong, você me acompanhará na marcha para o norte." Zhong Lixuan ficou muito feliz e respondeu: "Sim, Vossa Majestade." 3 dias depois, a imperatriz estava montada em um cavalo majestoso, perguntando a Zhong Lixuan, ao lado dela: "Está tudo bem organizado? Lin Guiero está seguindo secretamente. Não haverá problemas. Mas, Vossa Majestade, por que está tão preocupada com um homem sem nenhum cultivo?" A imperatriz sorriu levemente. "Depois de me casar com ele, o destino da grande dinastia da chama se tornou mais estável, e até minha força melhorou. Agora, vamos partir." Os soldados imediatamente aceitaram a ordem dela e começaram sua jornada rumo ao norte. Não muito longe dali, uma figura orgulhosa olhava para o exército que partia. Era a filha de Zhong Lixuan, Zhongli. Ela suspirou profundamente. "Mamãe é realmente incrível. Ela não só foi para a guerra com a imperatriz sem me levar, como também me designou para proteger secretamente esse príncipe inútil. Enquanto a imperatriz vai para a guerra pela grande dinastia das chamas, esse cara vai para as montanhas atrás de seus desejos. Eu realmente não entendo por que a imperatriz se casaria com um homem assim." Naquele momento, uma figura sombria surgiu de repente e raptou Xiao Tian. Zonglin presenciou a cena, mas não interveio, pensando consigo mesmo: "Ele está realmente pedindo por problemas. Será que aquele príncipe inútil está com medo agora?" Sem que ela soubesse, Xiao Tian estava mastigando alegremente um pedaço de carne de porco, comentando: "O gosto está muito bom. Que pena,
cachorrinho. Você não pode provar. Logo depois, Xiao Tian foi jogado na frente de um grupo. Um homem de rosto marcado deu uma olhada nele e perguntou rapidamente: quarto irmão, tem certeza de que pegou a pessoa certa? O marido da imperatriz pode realmente ser tão simplório? Xiao Tian continuou a comer sua perna de porco, aparentemente sem se incomodar com a situação. Zhongling, escondida em uma árvore, julgou silenciosamente esse príncipe inútil. No entanto, ela percebeu que essas pessoas devem ser do ramo da grande dinastia das chamas da Torre da Nuvem de Sangue. Pensando que era melhor recuperar Xian. Enquanto eles estavam distraídos, ela se transformou em uma figura sombria e correu em direção a ele, fazendo um gesto para que ele segurasse sua mão. Mas, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Zhongling percebeu instantaneamente que havia caído em uma armadilha. Essa é a formação de teto de sexta categoria, a formação da corrente da alma. Presa pela formação, Zhongling não conseguia se mover. Scarface riu, um prodígio que alcançou o 5º nível aos 16 anos de idade. É um prazer conhecê-lo neste mundo. O cultivo é dividido em 10 categorias, cada uma com 9 níveis. Enquanto ele falava, Zhongling se esforçava para desembainhar sua espada e quebrar a formação. Scarface deu uma risadinha. Não desperdice sua energia. Essa formação é especificamente contra seu golpe de defesa contra a quebra. Zhongling foi pega de surpresa. Quem é você? Como você sabe disso? Ele sorriu. Como eu sei? Como eu deveria saber? Lentamente, Scarface removeu sua máscara, revelando um rosto sinistro. Momentos depois, a dupla foi arrastada para uma caverna. Furioso, Zhongling gritou: Lian Shao, então, você ainda está vivo. Enquanto isso, Xiao Tian limpou as mãos despreocupadamente e se levantou. Já que todos nós nos conhecemos, vamos seguir nosso caminho. Lian Shao agarrou o ombro de Xiao Tian e foi embora. Ainda não terminamos, garotinho. Xiao Tian respondeu com indiferença. É mesmo? Tudo bem. Então, impressionado, Lian Shao comentou: você é realmente digno de ser o marido da imperatriz. Você tem coragem. De repente, ele pegou uma bolsa de pano. Dissolva isso na água e jogue na arena de artes marciais da imperatriz. Ela não apenas salvará sua vida, mas também... Sem hesitar, Xiao Tian pegou a bolsa. Sem problemas. Lian Shao, um pouco atordoado pela ousadia de Xiao Tian, tirou uma pequena garrafa. Apenas dar sua palavra não será suficiente. Você também precisa fazê-lo. Antes que ele pudesse terminar, Xiao Tian rapidamente pegou o frasco e bebeu seu conteúdo. Isso deixou Lian Shao totalmente chocado. Ainda existem pessoas que buscam a morte de bom grado nesta época. Limpando a boca, Xiao Tian devolveu a garrafa vazia. Posso ir agora? Se eu demorar muito, isso pode levantar suspeitas das guardas. Isso não seria propício para realizar sua tarefa. Lian Shao olhou para a garrafa vazia, sentindo-se desconfortável. O que devo fazer em seguida? Essa situação está muito além do que eu esperava. Xiao Tian estava igualmente exasperado. Eu tenho cooperado tanto. Por que ele não me deixa ir embora? Ao ver a situação, Zhongling não pôde evitar, mas atacou com raiva. Desprezível. A imperatriz deve ser cega para ter escolhido um homem covarde como você. Lian Shao, por outro lado, estava esperando por uma ruptura entre os dois. Idiota. Somente aqueles que entendem a situação atual são os verdadeiros heróis. Você realmente acha que todos são tão ingênuos quanto você e sua mãe? Incapazes de ver o panorama geral? É claro que sim. Zhongling estava ciente dos desafios internos e externos que a grande dinastia das chamas enfrentava. Cansado de suas brigas, Xiao Tian apontou para Zhongling e perguntou: posso levá-la e ir embora agora? Lian Gou recusou. Não. Tenho algumas contas a acertar com ela. Isso não vai funcionar. Nós saímos juntos. Se ela não for embora comigo, é como se eu estivesse morto. Nesse momento, um dos subordinados de Lian Gou gritou: cale a boca se você não sabe falar. Ao ver a postura inabalável de Xiao Tian, o capanga atacou-o com raiva. No momento em que o cabelo de Xiao Tian estava sendo agarrado, Zhongling gritou de preocupação: Xiao Tian, afinal de contas, o príncipe era apenas uma pessoa comum, sem cultivo. Como ele poderia resistir a um ataque desses? Mas, para surpresa de todos, Xiao Tian parecia bastante entediado e apenas bocejou, deixando todos boquiabertos. Como ele pode ser tão indiferente? Um segundo depois, o rosto de Xiao Tian mudou. Você realmente tem que ser tão habilidoso? Não gosto nem um pouco que toque em meu cabelo. Com um soco rápido, o agressor foi instantaneamente vaporizado. Todos os presentes ficaram em choque. Aquele homem era um especialista de 5ª categoria. Quando a fumaça se dissipou, havia agora um grande buraco aberto na caverna. Com um aceno casual de sua mão, Xiao Tian liberou uma torrente de energia feroz, vaporizando todos que tocou no local. Lian Shao foi jogado no chão pela força residual. Xiao Tian se aproximou,
com o rosto sem expressão, olhando para ele. Tudo que eu queria era ser um príncipe tranquilo, para aproveitar os dias simples. Por que você não me deixou em paz? Eu não cooperei o suficiente? Por que você me forçou a agir? Aterrorizado, Lian Shou se ajoelhou e se curvou várias vezes. Mas, no momento seguinte, sua forma começou a se desintegrar, transformando-se em cinzas pouco a pouco. Depois de resolver a questão, Xiao Tian se virou para encarar Zhongling, que já estava atordoada com a cena diante dela. Em pânico, ela implorou: príncipe, eu sei do meu erro. Prometo que isso não acontecerá novamente. Antes que ela pudesse terminar, Xiao Tian quebrou a formação com sua mão sem esforço. Ele então brincou: você é idiota? Fique aqui e não se mova. Eu vou cobrir nossos rastros. Com isso, Xiao Tian desapareceu. Aliviado, Zhongling pensou consigo mesma: pelo menos ainda estou viva. Mas seu alívio durou pouco quando ela viu uma montanha subitamente se erguer no ar à distância. Ela tentou se consolar, pensando que, pelo menos, não era o príncipe que estava voltando, mas apenas uma montanha que pulava e saltava. Espere, desde quando as montanhas pulam e saltam? Olhando mais de perto, ela ficou chocada ao ver que era Xiao Tian que estava segurando a montanha. Que tipo de criatura é ele? Ela pensou, atônita. Será que o príncipe poderia ser um ser lendário além do 10º nível? Enquanto Zhongling estava perdido em seus pensamentos, a enorme montanha desabou, cobrindo toda a caverna atrás dela. Ninguém imaginaria que ali havia uma caverna. Tirando o pó das mãos, Xiao Tian sorriu. Feito. Não há mais vestígios de minhas ações. Zhongling sentiu como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Naquele momento, tudo que ela conseguia pensar era em como era grata ao príncipe Xiao Tian por mostrar a ela o que significava não deixar rastros. Quando Xiao Tian se virou para sair, ele disse: garotinha, diga que você me salvou mais tarde. Zhongling queria dizer algo em protesto, mas antes que pudesse, Xiao Tian se virou para trás com um olhar frio. Sua mãe nunca lhe disse para ouvir atentamente os mais velhos, como um gato cuja cauda foi pisada. Zhongling estremeceu. No momento seguinte, ela se ajoelhou e fez uma reverência. Prometo que não direi uma palavra fora do lugar. Xiao Tian a ajudou a se levantar e disse: vamos embora. Naquele momento, o som de passos surgiu da selva próxima. O grupo que se aproximava era formado por soldados femininos da grande dinastia das chamas. Príncipe, General Zong, vocês dois estão bem? Xiao Tian bocejou em resposta. Zhongling imediatamente percebeu e informou o grupo: eu cuidei dos bandidos. Fique tranquilo. Com um aceno, Xiao Tian acrescentou: todos trabalharam duro. Vamos voltar e continuar nosso churrasco. O soldado líder, chamado Lu Yan, informou Xiao Tian: príncipe, há bandidos nessa montanha, talvez não seja seguro. Xiao Tian descartou suas preocupações. Está tudo bem. Essa jovem senhora cuidou de todos os bandidos. Ao ouvir isso, as soldadas trocaram olhares preocupados. O jovem general despreza aqueles que se entregam ao prazer como o príncipe Xiao Tian. E agora ele está até chamando-a de garotinha. Devemos tentar impedir o general de bater no príncipe mais tarde. Para a surpresa delas, Zhongling não teve nenhuma reação e obedientemente seguiu Xiao Tian sem dizer uma palavra. Ao ver os soldados ainda em estado de choque, ela se virou e os incitou: o que estão esperando? Apressem-se! Todos ficaram atônitos, perguntando-se quando o jovem general havia se tornado tão agradável. Logo depois, uma fogueira foi acesa e uma cova foi montada para assar. Xiao Tian acenou. Sem hesitar, Zhongling lhe entregou uma faca curta. Xiao Tian cortou um pedaço de carne e o provou, comentando sobre sua maciez e suculência. Durante todo o tempo, Zhongling permaneceu atentamente ao seu lado com um sorriso. Várias soldadas atrás dos dois estavam mentalmente em colapso. Acabou, acabou. A mente do jovem general deve ter se quebrado. Pouco tempo depois, Xiao Tian se voltou repentinamente para Zhongling. Garotinha, aquelas pessoas que me levaram antes são seus conhecidos? O rosto de Zhongling ficou sério imediatamente. Sim, o líder se chama Lian Shou. Ele costumava ser o líder dos bandidos da Fortaleza do Lobo da Fumaça. Ele foi um desafio lançado por minha mãe antes da minha cerimônia de maioridade. Ele deveria ter sido executado publicamente há um ano, mas de alguma forma se tornou um assassino da Torre Nuvem de Sangue. Ao ouvir sobre a cerimônia de maioridade, Xiao Tian ficou surpreso. Quantos anos você tem? Zhongling corou levemente e olhou para baixo. Tenho 16 anos. 16? Tenho que criticar sua mãe por isso. Você é tão jovem, e ela o obriga a fazer essas coisas. Zhongling assentiu obedientemente, sem acrescentar mais nada. As soldadas próximas estavam discutindo. Seu objetivo desta vez, ao sequestrar o príncipe, era a imperatriz. Não sabemos quem está por trás disso. Eles falharam nessa missão, mas dentro de 7 dias, certamente enviarão mais pessoas. Ao ouvir isso,
Xiao Tian ficou surpreso. Eles virão novamente em 7 dias? Um dos soldados rapidamente sugeriu. Príncipe, por que você não fica temporariamente no palácio? O conjunto de proteção do palácio é muito poderoso. Os assassinos da Torre Nuvem de Sangue não se atreveriam a invadir. Ao ouvir isso, Xiao Tian decidiu imediatamente. Vou ficar no palácio. Os soldados ficaram sem palavras, imaginando quanto o príncipe realmente tinha medo da morte. No entanto, Zhongling estava refletindo sobre a relutância do príncipe em se envolver. Depois do churrasco na montanha, Xiao Tian propôs uma caminhada em outro lugar para ajudar o príncipe a se livrar do problema. Enquanto eles se afastavam, 2 guardas imperiais começaram a cochichar entre si. Você acha que o jovem general gosta do tipo de garoto bonito? Por que ela é tão paciente com o príncipe? Não façam fofocas. Não podemos entender os pensamentos do jovem general. Eu entendo, mas com o que está acontecendo agora, imagino quantos plebeus mais sofrerão. De pé na beira de um penhasco, Xiao Tian olhou para a distância. Ele então se virou para Zhongling e perguntou: o que aqueles guardas imperiais estavam discutindo antes sobre o sofrimento dos plebeus? Do que se trata? Zhongling olhou para o grupo de guardas imperiais com um rosto inexpressivo antes de explicar. Com a Torre Nuvem de Sangue falhando em sua missão desta vez, eles podem proceder como costumam fazer, massacrando os plebeus para forçar a dinastia da Grande Chama a pagar dinheiro de proteção. Xiao Tian parecia intrigado. Dinheiro de proteção? O que você quer dizer com isso? Ela continuou. No passado, alguns oficiais íntegros da dinastia interferiam nos interesses de famílias locais poderosas. Essas famílias, então, lhes davam recompensas por meio da Torre Nuvem de Sangue. A dinastia protegia esses oficiais, e quando a Torre Nuvem de Sangue não conseguia chegar até eles, eles massacravam os plebeus para forçar a dinastia a ceder. A dinastia teria, então, que pagar dinheiro de proteção à Torre da Nuvem de Sangue para que ela cancelasse sua missão. Agora que a missão de capturá-lo falhou, eles certamente tentarão novamente, e, se continuarem a falhar, recorrerão ao massacre dos plebeus para obter o dinheiro da proteção. Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou furioso. Ele vinha de uma família de assassinos, mas nunca faria mal a civis inocentes. Ele perguntou a Zhongling: considerando que você sabe sobre nossa imperatriz, se ela achar que minhas habilidades são decentes o suficiente, ela me pediria para agir? Ela provavelmente o faria. Zhongling respondeu, parecendo surpreso. Acho que você deve ter uma concepção errada da palavra decente. Sentindo-se frustrado, Xiao Tian pensou no dilema que estava enfrentando. Se ele agisse, revelaria sua verdadeira força. Mas se não o fizesse, os civis seriam massacrados. Esse problema surgiu por causa dele. Se Shi Huoyan decidir demiti-lo, sua vida confortável de provedor acabará. Esse era um pensamento aterrorizante. Preciso derrotar cada um dos membros da Torre Nuvem de Sangue. Zhongling ficou sem palavras. O príncipe estava tentando eliminar completamente o problema, já que não conseguia encontrar uma solução para ele. Então, Xiao Tian olhou em volta e, não vendo ninguém por perto, de repente envolveu a cintura fina de Zhongling com um braço. Com um leve esforço de seus pés, eles dispararam para o céu com um som estrondoso. Zhongling ficou totalmente chocada. O príncipe era capaz de voar tão rapidamente sem usar um pingo de energia espiritual, contando apenas com sua força física. Mas logo ela não conseguia nem pensar. Sua boca emitia apenas gritos histéricos. Um prompt do sistema avisou rapidamente Xiao Tian que o corpo de Zhongling estava chegando a um ponto crítico e o aconselhou a diminuir a velocidade. Pouco depois, Xiao Tian parou. Estamos aqui. Zhongling, olhando para o espaço vazio à sua frente, perguntou confusa. Onde estamos? No momento seguinte, Xiao Tian cerrou o punho e o bateu no espaço à frente deles. Uma explosão de energia intensa irrompeu, seguida pelo som de estilhaços. Uma barreira foi quebrada, revelando uma ilha flutuando no céu. Zhongling não pôde deixar de exclamar: é um artefato espiritual voador. Não é de se admirar que a Imperatriz não tenha conseguido encontrá-lo. Ele estava no céu. O que faremos em seguida? Entramos de fininho? Xiao Tian sorriu levemente. Entrar sorrateiramente? Isso não é possível. Ele então deu um salto alto e entrou diretamente pela entrada. O salão interno foi imediatamente preenchido com a aura da comitiva da Torre Nuvem de Sangue. Zhongling se sentiu entorpecido. O mais fraco aqui está no 5º nível. Uma mulher, com um sorriso sedutor no rosto, disse: um rosto tão estranho é raro de se ver. Quem é você? Por que veio à nossa Torre Nuvem de Sangue? Antes que ela pudesse terminar, uma energia furiosa surgiu, engolfando todo o salão. Ao ver as cenas de sangue sendo espalhado, os olhos de Zhongling se arregalaram. O príncipe havia realmente demonstrado por meio de ações o significado de agir em vez de falar. Naquele momento,
mais 3 figuras apareceram no salão. Quem se atreve a agir de forma imprudente na frente da imperatriz? Zonglin não pôde deixar de gritar. Há 2 assassinos de prata e um assassino de ouro aqui. O filhote de cachorro do sistema também forneceu informações. Os assassinos de prata são qualificados apenas na 7ª posição, enquanto os assassinos de ouro exigem uma taxa de conclusão de missão de 100%. O assassino dourado, esfregando o pulso, deu uma risadinha. Zonglin, a filha legítima de Zhongli Sun e o príncipe da grande dinastia da chama. Impressionante. Você parece bastante capaz. Parece que está forçando minha mão. Ele instruiu os 2 ao seu lado. Não uma temática. O príncipe ainda tem valor para nós. Enviem a cabeça daquele que se chama Zhongling para as linhas de frente do norte. Imagino que Zhongli Xuan ficará louco. Isso será benéfico para nossa estratégia de guerra. Ao ouvir suas palavras arrogantes, Zhongling só conseguiu cerrar os dentes. Xiao Tian sorriu levemente. Uma inteligência tão detalhada. Você tem informações privilegiadas na grande dinastia da chama, não tem? Suas ambições parecem muito grandes. O assassino dourado puxou uma adaga. Nossa sede já está de olho na grande dinastia das chamas há algum tempo. Vamos lá. Deixe-me ver o quão inútil esse príncipe realmente é. Antes que ele pudesse terminar, o rosto do assassino dourado congelou. Xiao Tian havia feito sua jogada. Ou, mais precisamente, exerceu seu poder. Toda a divisão da Torre Nuvem de Sangue foi envolvida por sua presença imponente. Os 3 assassinos se sentiram tontos e sobrecarregados. E nem mesmo Zonglin conseguiu se segurar. O assassino dourado caiu de joelhos. Senhor, talvez tenha havido um mal-entendido. Eu só queria viver uma vida pacífica. Uma vida justa. No entanto, o senhor enviou pessoas para me incomodar. Não está apenas me forçando a destruir seu quartel-general. Enquanto falava, Xiao Tian cerrou o punho e deu um soco, abrindo um buraco no salão principal. Ao ver o enorme buraco no salão, os 2 assassinos prateados amaldiçoaram silenciosamente seu departamento de inteligência. Você chama esse monstro de inútil? Xiao Tian nem se preocupou em lidar com os 2 restantes. Ele simplesmente retirou sua aura avassaladora e, em seguida, ajudou a atordoar Zonglin e a colocá-la de pé. Com o olhar perdido, Zonglin perguntou a Xiao Tian: você ainda está indo para a sede deles? Sim, é necessário remover esse tumor maligno. Em seguida, com um soco, ele quebrou uma parede, revelando um esconderijo de tesouros de ouro e prata que a Torre da Nuvem de Sangue havia acumulado. Ele instruiu o filhote de cachorro do sistema a reunir tudo isso, comentando: depois de todo o mal que eles me fizeram, pedir uma indenização por danos mentais não é demais, não é? Zonglin ficou chocado e respondeu: de jeito nenhum. Quem se atreveria a dizer que você está exagerando? Quando terminou, Xiao Tian de repente esmagou um talismã de pedra e transformou sua formação, oferecendo-o a Zhongling. Ela o reconheceu e exclamou: este é o talismã guardião da montanha. Príncipe, você não deveria. Esse talismã defensivo de 7º nível é muito precioso. Xiao Tian explicou: a sede da Torre Nuvem de Sangue fica bem longe. Preciso viajar rápido para chegar lá antes do jantar e estou preocupado com sua segurança. Com esse talismã, não deve haver problema. Antes que Zonglin pudesse processar isso, Xiao Tian já a havia içado em seu ombro. Ele disparou em direção ao céu. Mais uma vez, o ar se encheu com os gritos de Zonglin. Ela não esperava que a velocidade de Xiao Tian fosse tão intensa que até mesmo o talismã defensivo de 7º nível estava lutando para lidar com ela. Pouco tempo depois, eles chegaram à sede da Torre Nuvem de Sangue. Quando Xiao Tian aterrissou, a formação protetora da Torre Nuvem de Sangue se despedaçou como uma casca de ovo. Ele comentou: como era de se esperar da maior organização de assassinos, o cheiro de sangue aqui é intenso. Momentos depois, um grupo de pessoas os cercou, gritando: que audácia! Como se atreve a invadir a Torre Nuvem de Sangue? Então, um homem e uma mulher se aproximaram lentamente. O homem sorriu. Parece que não faltam pessoas procurando a morte hoje em dia. Zonglin reconheceu a aura poderosa dos 2 assassinos dourados, mas logo foi distraído por uma voz vinda do telhado. Eu já havia me perguntado quem viria de repente, mas nunca esperei o príncipe da grande dinastia das chamas e o general Zong. Ao terminar sua declaração, a figura saltou e, ao aterrissar, todos imediatamente se ajoelharam e proclamaram: saudações, mestre da torre. Zhongling sussurrou para Xiao Tian: esse é o mestre da Torre Nuvem de Sangue, o rei dos assassinos da região selvagem do sul, Yun Zunlai. Xiao Tian perguntou despreocupadamente: a Torre Nuvem de Sangue está particularmente interessada na dinastia da Grande Chama? Yun Zunlai respondeu com um leve sorriso: sim, mas estou mais interessado em você no momento. O príncipe inútil mencionado em nossas informações veio bater a porta tão rapidamente. Talvez você esteja mais perto do segredo da dinastia da Grande Chama. Homens,
Capturem-no, mas sejam gentis, não o machuquem. Inesperadamente, o homem corpulento de antes fez sinal para que todos se contivessem. Espere, deixe-me me divertir um pouco com ele primeiro. Diante da provocação, Xiao Tian estava pensando profundamente, considerando as mais de 100 pessoas presentes. Quando chegar a hora de agir, não devo deixar nenhum deles escapar para evitar o vazamento de informações. Ao ver o silêncio de Xiao Tian, Huang Gang deu um passo à frente para provocá-lo ainda mais. Olhe para esse garoto bonito. Parece que a imperatriz da grande dinastia das chamas tem uma queda por jovens caras bonitos. O que você acha? Será que ele vai chorar se eu lhe der um soco? Vários subordinados riram descontroladamente. No entanto, Xiao Tian, com um rosto desafiador, apontou para sua própria cabeça e desafiou. Vamos lá, mire aqui. Todos os presentes ficaram atonitos com sua audácia. Ele continuou. Qual é o problema? Está com medo? De frango? Huang Gang, enfurecido, retrucou. Quem você está chamando de galinha? Com isso, ele deu um soco feroz direto no rosto de Xiao Tian. Um forte baque ecoou, deixando dois dos subordinados e até mesmo o mestre da torre Yunzunlai preocupados, temendo que Huang Gang pudesse ter matado Xiao Tian com aquele único soco. No entanto, quando a poeira baixou, eles descobriram que o soco de Huang Gang havia sido bloqueado. E para o espanto de todos, Xiao Tian havia parado o poderoso golpe usando apenas um dedo. Xiao Tian brincou. Você não tomou seu café da manhã? Você pode se esforçar um pouco, por favor? Huang Gang ficou furioso. Ele reuniu todas as suas forças e deu outro soco, mas o resultado continuou o mesmo. Xiao Tian o bloqueou sem esforço com um único dedo. Acenando com o dedo com desdém, Xiao Tian provocou. Vamos lá. O que é isso? Faça um pouco de esforço. Cego de raiva, Huang Gang se lançou com força, soco após soco. Em desespero, ele até queimou sua essência de sangue, concentrando seu poder em seu punho. Com um estrondo estrondoso, ele deu seu soco mais poderoso até então. Uma aura dourada envolveu Xiao Tian. Para o choque de todos, Huang Gang foi lançado voando, cravando em uma parede distante. Seu corpo estava esfarrapado e sangue escorria de seus ferimentos. Com um semblante severo, Xiao Tian zombou e disse: essa é uma técnica interessante. Você quase morreu ali. Ao ouvir isso, lágrimas escorreram pelo rosto de Huang Gang. Ele gritou com raiva. Esses malditos idiotas do departamento de inteligência. Será que são todos desmiolados? Que tipo de informação inútil eles coletaram? Ao ver as lágrimas nos olhos de Huang Gang, Xiao Tian ficou um pouco sem palavras. Será que eles não pensam bem nas coisas? Se eu conseguisse encontrar esse lugar, o que eles achavam que isso implicava? Pup então explicou que, como o corpo de Xiao Tian ainda estava se fortalecendo e não podia cultivar, ele era visto como uma pessoa comum, sem reino, o que levou a esses julgamentos errôneos. Naquele momento, surgiram outras ilhas pertencentes à Torre Nuvem de Sangue. Xiao Tian pensou, é hora de agir. Em um instante, vários ataques atingiram as ilhas recém-surgidas. Antes mesmo que elas pudessem se estabilizar, elas foram transformadas em nada. A cena deixou todos os presentes atônitos. Será que isso é humano mesmo? Imediatamente, todos começaram a sangrar. Suas técnicas mágicas de ocultação. Eles acreditavam que, ao se separarem e fugirem, poderiam ter uma chance de escapar. Huang Gang, embora ferido, estava determinado que, se pelo menos um deles conseguisse escapar, eles precisariam espalhar a notícia sobre esse ser monstruoso. Ele se recusava a acreditar que, entre as dezenas de assassinos presentes, nenhum deles conseguiria escapar. Com uma expressão fria, Xiao Tian permaneceu em silêncio. Ele apareceu instantaneamente na frente de uma pessoa, empurrando-a para longe com um golpe de palma. Então, em um piscar de olhos, ele estava atrás de outra pessoa, derrubando-a rapidamente. Seguiu-se uma série de explosões rápidas. Deixado em total descrença, Huang Gang ficou paralisado em choque, pensando, como isso é possível? A mulher que antes estava ao lado de Yunzunlai agora se aproximava de Xiao Tian. Sua excelência é realmente incomparável em poder. Poderia me poupar para que eu possa servi-lo? Zhongling, observando de longe, reconheceu a mulher como Yuyan, que era especialmente hábil em seduzir seus alvos. Uma vez que eles estivessem completamente fascinados por ela, ela se voltaria contra eles, devorando seus corações. Será que Xiao Tian conseguiria resistir a tal tentação? Enquanto Zhongling ponderava, ela ficou chocada com o que testemunhou em seguida. Xiao Tian, furioso, repreendeu Yuyan. Você tem uma mente tão perversa. Yuyan, surpreso, perguntou, meu senhor, do que você está falando? Xiao Tian respondeu, você oferecer seus serviços é uma coisa, mas como a imperatriz me veria? Se ela entender errado e achar que fui desleal,
O que acontecerá com minha vida de príncipe descontraído? Ao classificar suas intenções como maliciosas, Xiao Tian a derrubou, até seu último suspiro. Yu Yan não entendeu sua morte absurda. Conseguindo xingar, Yu Zunlai permaneceu escondido embaixo da cama, esperando que o cofre do tesouro no andar de cima desviasse a atenção de Xiao Tian. Ele achava que Xiao Tian era o segredo da grande dinastia das chamas, pois toda a inteligência o considerava um homem comum, não uma força invencível. As ilhas flutuantes, que Yu Zunlai havia encontrado em sua juventude, eram resistentes o suficiente para suportar até mesmo uma força de nível 10, mas Xiao Tian as destruiu com facilidade. De acordo com os textos dentro das relíquias onde Yu Zunlai encontrou esses tesouros, eles pertenciam à antiga dinastia da Grande Chama. Por isso, todas as facções estavam de olho na dinastia, especialmente nos segredos daquela era muito perdida. Sentindo um súbito silêncio do lado de fora, Yu Zunlai suspirou aliviado, pensando que Xiao Tian tinha ido embora. Mas, no momento seguinte, Xiao Tian apareceu diante dele, acenando e cumprimentando. Atônito, Yu Zunlai soltou um palavrão. Divertido, Xiao Tian disse. O que você é? Uma criança escondida debaixo da cama. No momento em que Xiao Tian tentou agarrá-lo, Yu Zunlai usou uma técnica secreta para se transformar em fumaça e fugir. Ao escapar da ilha flutuante, ele a detonou, pensando, agora, vamos ver como você vai sair. Mas, para seu desânimo, Xiao Tian logo apareceu, agarrando-o pelo pescoço. Onde você pensa que está indo? Xiao Tian, segurando Yu Zunlai como uma pequena galinha, trouxe-o de volta com uma expressão perplexa. Yu Zunlai se ajoelhou no chão. A cena era quase cômica. Esse indivíduo poderoso foi encontrado escondido debaixo de uma cama. Zhongling ficou completamente atônito com a reviravolta dos acontecimentos. Parecia tão surreal. Se ela mesma não tivesse testemunhado, quem acreditaria que o renomado rei assassino da região selvagem do sul teria sido derrotado tão facilmente? Yu Zunlai estava igualmente perplexo. Eu escondi minha aura, prendi a respiração e até parei meus batimentos cardíacos. Como você me encontrou? Xiao Tian respondeu com um sorriso. Simples. Eu ouvi o som de seu sangue fluindo. Os dois ficaram atônitos. Antes que Yu Zunlai pudesse se recuperar, Xiao Tian o questionou sobre seu interesse na dinastia da Grande Chama. Suando muito, Yu Zunlai fez uma barganha. Se você poupar minha vida, eu lhe darei as informações. Sem esperar por uma resposta, Xiao Tian rapidamente quebrou o pescoço de Yu Zunlai. Não importa. Não precisa mais perguntar. Zhongling olhou para o corpo sem vida de Yu Zunlai. Esse príncipe é aterrorizante. Quero ir para casa. Logo depois, uma placa de pedra desceu do céu, aterrissando em um lago. Nela estavam escritas as palavras em negrito, agindo de acordo com os céus. Xiao Tian, com Zhongling a rebote, aterrissou graciosamente ao lado da placa de pedra. Satisfeito por ter resolvido o problema, ele sugeriu alegremente, vamos para casa fazer uma refeição. Curiosamente, Zhongling perguntou sobre o nome Rei do Inferno. É apenas um apelido que eu usava em casa. Xiao Tian respondeu despreocupadamente. Há um ditado lá. O Rei do Inferno reivindica as almas na terceira vigília da noite. Quem se atreve a mantê-las até a quinta? Ah, e a propósito, não fale de forma imprudente quando voltarmos, ok? Assustadas, Zhongling assentiu apressadamente. Ao ver sua resposta obediente, Xiao Tian afagou carinhosamente seus cabelos e disse, os pequenos devem ouvir os adultos. Corando, Zhongling arrumou o cabelo e respondeu, não sou tão jovem assim, sabia? Sem olhar para trás, Xiao Tian descartou o comentário dela com um aceno de mão. Está bem, você é muito adulta. Ao ouvir isso, Zhongling ficou ainda mais envergonhado. Um momento depois, a dupla voltou para o local onde a guarda imperial estava estacionada. Xiao Tian, fingindo estar aliviado, deu um tapinha no peito e exclamou, encontrei. Foi por pouco. É o símbolo de amor dado a mim pelo imperador. Zhongling ficou sem palavras, pensando, típico príncipe, mentindo sem pestanejar. Pouco depois, o grupo se alinhou, e Xiao Tian anunciou em voz alta, muito bem, vamos para casa. O chefe da guarda imperial, Lu Yan, parecia descontente. Esse príncipe é tão frívolo que nem sabemos se a escória da torre da nuvem de sangue já foi embora. Jovem general, você foi imprudente agora mesmo. Isso não é típico de você. Por que você cedeu aos caprichos do príncipe hoje? Zhongling, de frente para Lu Yan, alguém que a tinha visto crescer, só podia sorrir e permanecer em silêncio. De repente, ela pareceu se lembrar de algo e perguntou, Irmã Lu, você pensou nele por causa do nosso encontro com os assassinos da Torre Nuvem de Sangue? Lu Yan parecia não responder,
mas seu rosto mostrava clara angústia. Zonglin suspirou profundamente. Se não fosse por seu noivo ter contido os assassinos da Torre da Nuvem de Sangue sozinho, aquela aldeia teria sido completamente dizimada. Ela tinha ouvido sua mãe contar como, quando Lu Yan liderou o grupo de resgate, eles encontraram um homem coberto de sangue na entrada da aldeia que aparentemente tinha morrido, mas ainda permanecia firme. Até mesmo o imperador disse uma vez que ele era a espinha dorsal da grande chama. Quando Zonglin terminou sua história, lágrimas escorriam pelo rosto de Lu Yan. Isso faz parte do passado. Não vamos falar sobre isso. Ela murmurou. À frente, Xiao Tian sorriu de repente. Um dos guardas imperiais perguntou com curiosidade. Príncipe, aconteceu alguma coisa boa? Xiao Tian virou a cabeça. Na verdade, não. Apenas senti que fiz algo significativo antes. Portanto, descanse em paz. Um dia, quando Zhongling estava se preparando para sair de casa com pressa, seu pai, Zhong Yigming, não pôde deixar de perguntar para onde ela estava indo. Ela respondeu com sinceridade. Estou indo ao palácio para cuidar do príncipe Xiaotian. Zhong Yingmin ficou intrigado. Esse príncipe é conhecido por sua indulgência e ociosidade. Além disso, ele tem a guarda imperial para protegê-lo no palácio. Por que você está tão preocupado com ele? Para sua surpresa, Zhongling parecia bastante chateado. Você nunca passou um tempo com o príncipe Xiaotian. Como pode julgá-lo sem conhecê-lo? Sem dizer mais nada, ela saiu, deixando Zhong Yingmin completamente perplexo. Ontem mesmo, ela parecia não gostar do príncipe. O que mudou da noite para o dia? Isso não é um bom presságio. Nesse exato momento, o príncipe Xiaotian estava aproveitando sua tarde sem pressa. Ele não só tinha donzelas que lhe davam frutas, mas também usava um sistema para assistir ao Ultraman lutando contra monstros. Essa vida de luxo era mais do que apenas agradável. Infelizmente, o chefe da guarda imperial, Lu Yan, não gostou dessa visão. O imperador está na linha de frente lutando e, ainda assim, seu príncipe se entrega a tais prazeres? É irritante. Naquele momento, a jovem general Zhongling chegou, mas ela parecia diferente do que Lu Yan se lembrava. Zhongling, com seu rosto corado e um vestido vermelho brilhante, parecia mais radiante do que nunca. Xiao Tian ficou surpreso. Garotinha, o que você está fazendo aqui? Com uma expressão séria, Zhongling respondeu. Estou aqui para proteger o príncipe, acenando com as mãos em sinal de recusa. Xiao Tian respondeu. Vá para onde você quiser. Quem lhe pediu para guardar alguma coisa? E se você acidentalmente revelar meu segredo? A sala ficou em silêncio. Todos olharam para Xiao Tian e pensaram. Será que o príncipe está cortejando a morte? Com o temperamento do jovem general, quem poderá impedi-la mais tarde? Inesperadamente, Zhongling, com o rosto corado, disse com firmeza, eu não vou embora. Eu ficarei aqui mesmo. Essa é a ordem do imperador. Ela acrescentou. Os guardas imperiais atrás dela a olharam com incredulidade. Será que a jovem general está fora de si? Pensando bem, o príncipe Xiaotian é realmente bonito. Ele não apenas enfeitiçou o imperador, mas agora até a jovem general parece ter se apaixonado por ele. Naquele momento, alguém relatou da porta que uma ilha flutuante com a insígnia da Bland Cloud Tower havia caído do céu. Poderia ser a sede principal da Torre Nuvem de Sangue que o imperador estava procurando desesperadamente? Zhongling correu para perguntar. O que aconteceu? O rosto de Lu Yan estava horrorizado. Jovem general, uma das torres filiais da Torre Nuvem de Sangue foi destruída. Zhongling respondeu com indiferença. Estou vendo. O que mais? Ao vê-la tão despreocupada, Lu Yan ficou sem palavras. Isso não é importante? Jovem general, você não está nem um pouco surpreso? Percebendo que ela poderia ter parecido calma demais, Zhongling respondeu desajeitadamente com uma risada. A destruição de um ramo da Torre da Nuvem de Sangue é uma boa notícia. Xiao Tian assistiu a essa troca e pensou consigo mesmo. Ela está exagerando. Esse ato pode denunciá-la a qualquer momento. Lu Yan, com uma expressão séria, comentou. Em circunstâncias normais, isso seria de fato uma boa notícia. Mas agora que as filiais da Torre Nuvem de Sangue foram destruídas dentro da grande dinastia das chamas. E se a força principal deles decidir nos atacar? Além disso, e se o líder deles, conhecido como Rei dos Assassinos, causar problemas para o imperador na fronteira norte? Xiao Tian e Zhongling tiveram que conter o riso. Ela está falando sobre o rei dos assassinos que se esconde debaixo da cama? Lu Yan ficou atônito. O jovem general está rindo. Ela não deveria estar mais preocupada? Incapaz de conter sua curiosidade, ela perguntou a Zhongling, jovem general, por que está rindo? Em um momento tão crítico, você perdeu o senso de dever? Percebendo seu lapso e notando os olhares de desaprovação de ambos, Zhongling começou a gaguejar, lutando por uma explicação. Naquele momento, Xiao Ti entrou em cena,
batendo de leve na cabeça dela. Eu ouvi tudo. A nação está em crise e você está rindo e brincando? Que tipo de comportamento é esse? Aliviado, Zhongling pensou. Foi por pouco, quase entregou tudo. Xiao Ti então se dirigiu a Lu Yan. Comandante Lu, ela ainda é jovem e não entende a gravidade da situação. Por favor, não a censure. Além disso, a dinastia da Grande Chama está em seu auge. Não se preocupe muito. Agora, volte para suas tarefas. Vou me certificar de dar uma lição nesse pequenino. Em seguida, Xiao Tian levou Zhongling embora, deixando um grupo de guardas imperiais discutindo entre si. Comandante, se bem me lembro, você viu o jovem general crescer, não foi? Por que parece que você é o forasteiro agora? Eles só se conhecem há menos de 2 dias. Liu Yan respondeu gravemente. Parece que a situação é mais séria do que eu pensava. Escreva rapidamente uma carta para o general e informe também o ministro Zong. Naquela manhã, Zhongling quase se entregou e foi repreendida por Xiao Tian. Entretanto, em um movimento surpreendente, ela subitamente se ajoelhou diante dele, pedindo-lhe que a aceitasse como discípula. Infelizmente, o poder de Xiao Tian não era cultivado tradicionalmente e ele não podia lhe ensinar suas habilidades. O tempo passou sem pressa. Meio mês depois, Xiao Tian estava mais uma vez assando javali em uma montanha, com Zhongling ao seu lado. De repente, um guarda imperial correu em direção a eles, anunciando animadamente a Lu Yan. Comandante, as últimas notícias do pavilhão astral são de que a torre nuvem de sangue foi destruída. Todos os seus membros poderosos foram executados, e temos seus corpos como prova. Lu Yan estava em choque. Durante a última metade do mês, ela estava preocupada com o ataque da torre da nuvem de sangue, e agora ela está sendo informada de que eles se foram. Lágrimas encheram seus olhos, percebendo que alguém havia vingado seu noivo. Ao lado dela, Zhongling também agradeceu sinceramente a Xiao Tian. Entretanto, mastigando a carne de javali, Xiao Tian respondeu, não tenho nada a ver com isso. Se você não tem nada para fazer, ajude-me a cortar a carne. Zhongling murmurou algo sobre o fato de ele não ser interessante, mas, mesmo assim, obedientemente pegou uma faca para ajudar. Em outro lugar, na fronteira norte, a imperatriz estava conversando com o general Zhongli Xuan. Esse velho é realmente teimoso. Da última vez, eu o feri com a energia da minha espada. Se ele vier novamente, vou acabar com ele. Zhongli Xuan afirmou. É claro que Vossa Majestade é incomparável no mundo. Um mero velho não é páreo para você. Naquele momento, um soldado apresentou 2 cartas. Elas eram de Lu Yan e Zhongling, enviada há meio mês. Quando Zhongli Xuan abriu as cartas, ela ficou surpresa. A filial da Torre Nuvem de Sangue havia sido destruída dentro da grande dinastia das chamas. A imperatriz imediatamente pareceu preocupada. Isso não é bom. A sede principal da Torre Nuvem de Sangue pode agir. Mas, no segundo seguinte, o rosto de Zhongli Xuan ficou furioso. A imperatriz pegou a outra carta e leu. Zhongling está apaixonada pela aparência do príncipe e se veste meticulosamente todos os dias para acompanhá-lo. A imperatriz sabia que Xiao Tian era de fato bonito, mas não importa o quanto ele seja bonito, isso não deveria acontecer, certo? Zhongli Xuan, com raiva, bateu com o punho no pilar de pedra à sua frente. Essa maldita garota! Se eu não bater nela com tanta força que ela floresça quando eu voltar, então não sou sua mãe. Mas, de repente, um barulho alto veio de longe. Zhongli Xuan ficou perplexo. Será que seu soco realmente tinha tanto poder? Todos olharam para cima e viram que os bárbaros do sul estavam lançando outro ataque. Um homem idoso usando uma máscara liderou o ataque, proclamando, com meu poder, eu me transformo em luz divina. Que meus soldados marchem direto para o território inimigo. Assim que ele terminou de falar, uma horda de soldados bárbaros rugiu e avançou. Zhongli Xuan disse rapidamente à imperatriz, Vossa Majestade, deixe a defesa da cidade comigo. Você deve lidar com aquele velho. Sem hesitar, a imperatriz se aproximou do ancião bárbaro e gritou, Você realmente deseja a morte? O ancião respondeu, Estou apenas tentando garantir um futuro para nosso reino bárbaro. Não morrerei até conseguir. A imperatriz rapidamente enfiou sua espada no ancião, proclamando, o futuro do reino bárbaro será arruinado por suas mãos. O ancião se esforçou para se defender, mas foi derrotado. Ele cuspiu um bocado de sangue pela boca. Vendo isso, a imperatriz confiante disse, Você não deveria ter deixado o reino bárbaro sem a proteção da grande formação da nação. Você não é páreo para mim. Mas, para sua surpresa, o ancião de repente sorriu, verdadeiramente digna de ser a grande imperatriz das chamas, incomparável em graça e poder. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma formação começou a surgir entre eles. Das palmas das mãos do ancião, emanava continuamente um poder vermelho sangue, e, em um instante,
A formação cercou a Imperatriz. Isso é uma formação seladora? Questionou a Imperatriz. Então você cuspiu sangue antes para escrever essa formação no ar? O rosto do ancião se iluminou de satisfação. Exatamente. Comigo ancorando essa formação, ela o prenderá por pelo menos. O Salão da Alma Negra pagou uma bela quantia para segurá-lo. A essa altura, o venenoso ancião do pântano do Salão da Alma Negra já deve ter entrado na região da Grande Chama. Que pena para os cidadãos inocentes da cidade imperial da Grande Chama. A aura da Imperatriz explodiu de raiva. Jiasu, se as vidas da Grande Chama forem perdidas, farei com que todo o seu reino bárbaro pague por isso. No chão, Zonglison estava lutando bravamente, tentando correr em direção à Imperatriz. De repente, a Imperatriz gritou: "Não se aproxime! Defendam a fronteira a todo custo e impeçam os bárbaros de passar por ela." Nesse momento, a Imperatriz estava sentada, ponderando. "Não entendo. Vale a pena para você? Ao usar essa formação espiritual do teto que queima sangue, você não terá a chance de progredir ainda mais em seu cultivo." "Com certeza vale a pena." O ancião respondeu. "As águas da dinastia da Grande Chama são muito profundas. Nosso reino bárbaro só quer manter distância. A recompensa que recebemos é nosso capital para fazer isso." Ao ouvir isso, a Imperatriz respirou fundo. A vingança da sede da Torre Nuvem de Sangue e a ameaça do Salão da Alma Negra eram de fato perturbadoras. No entanto, ela precisava manter a calma, pensar com clareza e encontrar uma saída para ajudar a cidade imperial. O ancião comentou, ligeiramente surpreso. "De fato, digna Imperatriz, você conseguiu se acalmar e criar estratégias tão rapidamente. É uma pena para os cidadãos inocentes, mas não tenho escolha. Tudo o que faço é pelo reino bárbaro." Em outro lugar, no topo das ruínas da Torre Nuvem de Sangue, uma matriz de teletransporte foi ativada. Um jovem disse ao idoso ao lado dele: "Mestre, você acha que isso foi feito pela grande dinastia da Chama?" "Não, eles não têm capacidade para isso." "Vamos lá. Com a Imperatriz retida por nosso velho amigo, está a nossa oportunidade de ouro. Vamos para a Montanha da Chama Verde." Sem o conhecimento deles, Xiao Tian já estava lá, vivendo uma vida relaxada e luxuosa. Naquele dia, quando Xiao Tian estava fazendo um churrasco na montanha, ele comeu um javali inteiro. Zhongling e o grupo de guardas imperiais observavam com espanto. "Ele consegue comer tanto." Eles não sabiam que, devido ao imenso poder de Xiao Tian, ele precisava comer continuamente para manter seus níveis de energia. Felizmente, a Imperatriz estava cuidando dele. Caso contrário, ele teria ficado tão sem dinheiro que acabaria se alimentando de terra. Naquele momento, Xiao Tian percebeu de repente que o líder da guarda imperial Luyan estava faltando. Zhongling explicou rapidamente. "Ela foi à Cidade das Chamas Verdes para comprar vinho." "Cidade das Chamas Verdes? Não é a cidade onde o noivo dela defendeu até a morte?" "Acredito que ela queira dar a boa notícia da destruição da Torre Nuvem de Sangue ao seu falecido noivo." Depois de pensar um pouco, ele disse: "Vamos para lá juntos. Podemos dar uma olhada na Cidade das Chamas Verdes." Zhongling expressou sua preocupação. "E se Luyan voltar e não nos encontrarmos?" Apontando para o grupo de guardas imperiais. Xiao Tian respondeu. "É simples. Vocês todos ficarão aqui. Se não nos virem dentro de meia hora, façam as malas e voltem para o palácio." Os guardas imperiais quiseram se opor, mas Xiao Tian os impediu. "Não se preocupem. Com Zhongling ao meu lado, tudo ficará bem." Em outro lugar, na entrada da Cidade da Chama Verde, uma estátua foi ativada, formando uma barreira protetora ao redor da cidade. O líder da guarda imperial, Luyan, foi violentamente jogado contra a estátua por alguém. Lutando para se levantar, ela fixou um olhar feroz nos dois indivíduos que estavam diante dela. As duas figuras encapuzadas falaram com desdém. "Há muito tempo ouvimos dizer que os guardas imperiais da dinastia da Grande Chama são guerreiros experientes que passaram por inúmeras batalhas, mas, pelo que vemos agora, eles parecem pouco impressionantes." Os dois indivíduos não eram outros senão o ancião do pântano venenoso do Salão da Alma Negra e seu discípulo. Liu Yi entendeu instantaneamente a situação. O Salão da Alma Negra havia colaborado com o Reino Bárbaro para forçar a Imperatriz a um confronto direto, e então eles aproveitariam sua ausência para massacrar o povo da Grande Chama. O venenoso ancião do pântano se chamava Xian Yuanbai, enquanto seu discípulo se chamava Gu Hongmao. Xian Yuanbai instruiu seu discípulo a se livrar dela rapidamente. "Usaremos o povo da Cidade das Chamas Verdes para um sacrifício de sangue e não devemos alertar mais ninguém. Fique tranquilo,
Mestre, eu me certificarei de que ela parta confortavelmente. Gu Hongmao respondeu com confiança. Com um movimento rápido, ele desembainhou uma espada longa e atacou diretamente Lu Yan, mirando em sua garganta. Em um movimento desesperado, Lu Yan desembainhou rapidamente sua espada para bloquear, mas ainda assim foi atingida no ombro. Gu Hongmao aproveitou a situação e levantou a perna, chutando Lu Yan com grande força. Ela voou para trás, batendo com força na estátua, com sangue enchendo sua boca. Gu Hongmao deu um passo à frente, levantando a mão para dar o golpe final. Lu Yan só podia fechar os olhos, sem poder fazer nada, pensando silenciosamente em seu falecido marido, assegurando-se de que, como esposa dele, não o havia envergonhado. Ela não o havia envergonhado. Felizmente, naquele momento, Xiao Tian chegou. Ele jogou a pedra na direção de Gu Hongmao, que percebeu o perigo e tentou recuar. Entretanto, a força da pedra ainda o fez voar a uma boa distância. Lu Yan, com os olhos ainda fechados, se perguntava por que o golpe fatal ainda não havia chegado. Para sua surpresa, ela ouviu uma voz ao seu lado. "O que você pretende fazer com o chefe da minha guarda imperial?" Atônito, Lu Yan murmurou. Xiao Tian parecia furioso. "Moça, corte-o em pedaços." Zhongling desembainhou sua espada e deu um passo à frente. "Deixe isso comigo." Sem hesitar, ela brandiu sua espada diretamente contra Gu Hongmao, que mal conseguiu levantar a mão para bloquear seu ataque. Enquanto Lu Yan observava a situação, ela se perguntou como ela tinha pensado erroneamente que foi o príncipe que a salvou. Deveria ter sido o jovem general. Quando Xiao Tian a chamou e não obteve resposta, ele estendeu a mão diretamente para ela, beliscando seu queixo. De um sistema, ele tirou uma pílula e a enfiou na boca de Lu Yan. Pedido: engula a pílula. Lu Yan cobriu sua boca, pensando que o príncipe não era tão irritante como ela tinha pensado inicialmente. Ela então se levantou, pedindo a Xiao Tian, príncipe, que o jovem general o leve embora rapidamente. Esse ancião do pântano venenoso é um especialista de 7ª categoria. Você correrá um grande perigo. Xiao Tian consultou seu sistema e perguntou a Pu: "Esse velho é realmente tão forte assim?" O sistema respondeu: "O alvo está no 7º nível, pico de 8 vezes. E é proficiente em técnicas de veneno." Confuso, Xiao Tian comentou: "Mas, em minha percepção, os 3 parecem ter quase a mesma força." "Como isso é possível?" O sistema explicou: "Para você, a força deles é irrelevante. Diante de você, eles são apenas seres frágeis e lamentáveis." Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou um pouco preocupado. Com Zhongling apenas no 5º nível, ela definitivamente não poderia vencer. "O que fazer?" Lu Yan observou de lado. "Se ela descobrisse minhas habilidades e contasse à Imperatriz, ela sem dúvida procuraria minha ajuda. Se eu recusasse, certamente sofreria uma punição." Vendo Xiao Tian perdido em pensamento, Lu Yan o confortou: "Príncipe, não precisa se preocupar, eu o protegerei, mesmo que isso custe minha vida." Xiao Tian riu: "Você acabou de tomar uma pílula para se curar e agora está ansioso para se sacrificar? Para quê?" Antes que Lu Yan pudesse responder, ela notou que seu braço estava curado. Ela pensou: essa deve ser a pílula que salva vidas que a Imperatriz deu ao príncipe. Parece que o príncipe não era tão inútil, afinal de contas. Percebendo a situação, Lu Yan disse a Xiao Tian: "Príncipe, o jovem general não pode ser ferido em um lugar como esse. Eu o ajudarei a ganhar tempo para escapar. A cidade real tem formações protetoras. Nem mesmo o venenoso ancião do pântano consegue passar por elas. Enquanto esperarmos pelo retorno da Imperatriz, ela certamente nos vingará." Naquele momento, Zhongling de repente liberou seu protótipo de intenção de espada. Faíscas incendiaram os planos. Quando esse protótipo de intenção de espada é formado, significa invencibilidade no mesmo nível. Gu Hongmao achou difícil de aceitar. "Ela é mais jovem do que eu. Posso aceitar que ela seja de um reino superior. Mas ela entendeu o protótipo de intenção de espada? Por quê? Por que isso acontece?" Enquanto falava, ele empurrou sua espada para Zhongling. Mas Zhongling viu claramente que a técnica de espada de Gu Hongmao estava bagunçada. Com um golpe de sua espada, um arco de luz radiante atingiu Gu Hongmao diretamente. Ele imediatamente perdeu sua resistência e se ajoelhou no chão. Zhongling se aproximou dele lentamente e zombou: "Alguém do seu calibre ousa correr solto em uma grande chama? Entregue sua vida." Quando ela levantou a mão para dar o golpe final, um pequeno portal se abriu de repente à sua frente. Várias cobras venenosas se lançaram com a boca bem aberta, mirando em Zhongling. Ela largou a espada às pressas e recuou, evitando por pouco as mordidas. A espada caiu no chão,
emitindo fumaça verde, um sinal claro de veneno mortal. Se sua reação tivesse sido um pouco mais lenta, sua mão poderia ter sido perdida. Guang Mao voltou para o lado do ancião do pântano venenoso. Sempre há alguém melhor. Está vendo isso agora? Guang Mao fez uma leve reverência e respondeu: estou vendo agora, mestre. O ancião do pântano venenoso então voltou seu olhar para Zhongling. Garotinha, você é muito corajosa, ousando não fugir na minha presença. Quanto a esse grande príncipe das chamas, embora seja um fraco, ele tem um rosto bonito. Não é de se admirar que a imperatriz o tenha escolhido como seu consorte. Zhongling, com uma pitada de Schadenfreude, comentou: esse sujeito lamentável, mesmo enfrentando a morte, continua a tagarelar. Todos vocês não têm ideia de como o príncipe é realmente aterrorizante. Entretanto, quando ela se virou, ficou chocada ao ver Xiao Tian bebendo vinho casualmente. Xiao Tian então fingiu um comportamento covarde e implorou: ancião do pântano venenoso, há muito tempo ouvi falar de sua renomada reputação. Sei muito bem que o dia de hoje não é um bom presságio para mim. Portanto, gostaria de oferecer um segredo da imperatriz em troca de minha vida. Ao ouvir isso, o líder da guarda imperial, Lu Yan, olhou para ele com incredulidade. Príncipe, você... Somente Zhongling conhecia a tendência de Xiao Tian para travessuras. Ela pensou: parece que a irmã Lu realmente acreditou nele. Preciso tranquilizá-la, ou ela pode se machucar com as travessuras do príncipe. Aproximando-se de Lu Yan, Zhongling agarrou seu pulso e sussurrou: irmã Lu, o príncipe tem suas próprias considerações. Não haja de forma precipitada. Há certas coisas que não posso lhe contar agora. Lu Yan estava perplexo, pensando: quando foi que o jovem general